Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese, mais um sacramento da cura, né? Então vamos tratar hoje daquele que tem também os nomes possíveis, né? Que é unção dos enfermos ou extrema unção. Diferentemente, né? E eu acho que se adotou mais chamar de unção dos enfermos pelo mesmo problema de entendimento do brasileiro, mas isso é só opinião minha, tá? Isso aqui é só especulações, né? Então você não precisa concordar comigo, e se você tiver a razão real, você escreve aqui embaixo, tá? Inclusive a gente continua aquele negócio das perguntas, né? Eu não falei nos últimos vídeos porque passei a primeira temporada falando acho que em quase todos os vídeos, de que dúvidas você coloca aqui pra gente fazer vídeos extras. Isso continua, não mudou. Mas eu tenho a impressão de que o nome extrema unção, hoje sendo mais usado, unção dos enfermos, o que não está errado, mas por um motivo. O mesmo problema do Pai Nosso. O Pai Nosso não é um problema, mas existe uma questão na tradução em português, naquela parte do perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A tradução literal seria perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A gente até aproveita o ensejo para fazer uma correção. Indiferente se vai ser as nossas dívidas ou as nossas ofensas, é perdoai-nos. Tá? Perdoai-nos as nossas ofensas, perdoai-nos as nossas dívidas. Mas o Brasil tem uma mania de pensar assim: dívida, dinheiro. E não se trata de dívida financeira, monetária. Pode até ter, mas desde só se for um pecado relacionado, né? Uma ação relacionada a isso, de alguma inveja. Não é disso que se trata, né? Dessa dívida é a dívida da culpa. Da mesma forma, quando fala extrema unção, o Brasil tem um problema. Às vezes o pessoal fala que é o país mais cristão do mundo, e às vezes eu acho que é o país mais supersticioso do mundo. Porque quando fala extrema unção, quer dizer, é unção para me matar. Então eu só posso receber essa unção porque eu vou morrer. Não necessariamente, né? Ela está ali para o fortalecimento da alma. Não há propriamente a relação com obrigação de cura do fiel, cura física, aí nós estamos falando, né? Então, eu acho que às vezes tem essa coisa. Então, chamava de extrema unção, ficava todo mundo amedrontado. Não, não, recebeu extrema unção, está encomendando o corpo. Que bobagem, né? Que bobagem. Ao contrário, esse tipo de postura que faz alguns comportamentos, como pessoa está doente, ninguém chama o padre. Aí quando chama, a pessoa já está inconsciente, não tem nem como atender a confissão, coitado. O padre faz aquilo que é possível no momento, até provavelmente dará a unção dos enfermos, mas fica-se aquela dúvida da consciência do fiel que estava lá, acamado, né? Aí quando morre, todo mundo faz desenho da pessoa, de anjinho, fala, salvou. Não salvou, você não sabe, né? E aí, para completar, as pessoas não rezam pela alma dessa pessoa. Então é uma sucessão de erros. Eu nunca chamo o padre. Por quê? Porque isso aqui eu vou falar com autoridade. Pelo menos, né? Lógico, o negócio já vinha de 60 e poucos para frente, a coisa já estava degringolando. Você começa a ter aquela invasão, né? de teologias, de modos de vida esotéricos vindo de tudo quanto é lado. Você tem isso, um estouro, mais, né? Até por uma homenagem aos anos 60, um estouro na década de 90. E aí você começa a ter um aumento muito grande a partir da década de 90
do espiritismo, a princípio, é o kardecista, com um crescimento depois do ano 2000 também nos anos 90 do kardecismo, e aí do budismo, né, um pouco do hinduísmo, e você tem um crescimento também muito grande mesmo, após a segunda metade da década de 2000, das religiões espíritas aí de linha africana. Então, quer dizer, a europeia estava mais na década de 90, de linha africana toma conta depois ali da metade da segunda metade da década de 2000. E queira ou não, eles não são cristãos. Podem até, né, fizemos o Evangelho segundo Jesus Cristo, o Evangelho o Evangelho de Jesus Cristo segundo Kardec. Não, olha, a gente... essas coisas que eu não consigo entender, mas tudo bem. Não, mas a gente chama a entidade tal de São Damião, São Cosme, São Jorge. Ué, mas vocês diziam que eram oprimidos pela igreja. Por que agora vocês não dão o nome correto? Por que vocês continuam mantendo o nome de um santo da igreja que nada tem a ver com aquela entidade ao qual vocês chamam e dão um nome específico? Não sei. Mas de qualquer forma, criou-se uma mentalidade na cabeça do católico, e por isso também muitos largaram a igreja, da não necessidade de receber esse sacramento, né? Estes sacramentos anteriores viraram apenas ritos de passagem, né? E aí alguns deles até aparecem na igreja porque fizeram catequese e tudo mais e comungam na maior tranquilidade, às vezes até fez crisma, né? Eles também têm, né, para você que não sabe, eles também têm um período muito parecido com a quaresma, né? E aí eles ficam, às vezes na própria quaresma, no mesmo período, pós-carnaval, sem comer carne, fazem alguns sacrifícios, né? Só que não se trata da ação católica, se trata da espiritualidade ao qual eles acompanham, da crença deles, não se trata da fé católica, né? Então aqui eu não estou fazendo um juízo de valor, estou dizendo uma consequência, e aí sim o juízo de valor, nos católicos que pararam de se preocupar com coisas importantes relacionadas à nossa fé e que desembocaram aí no nosso indiferentismo religioso. Aí a gente começa a acreditar mais na ação deles do que na nossa. E aí, como eles também acabam tendo uma cosmologia e uma consequência dos atos na Terra, a pessoa começa a achar que vai reencarnar. A pessoa começa a achar que, na verdade, o inferno é alguma coisa tipo umbral, que o cara vai para um local, aí fica ali sendo punido por causa dos seus pecados e tal, mas ele vai ter que passar novamente pelo caminho evolutivo da alma, né? Não vai dar, gente. Se você começa a acreditar nessas coisas, não vai dar, não vai funcionar. Quando falei das indulgências, falei de que ou você se salva ou você se perde. Não, Leandro, você falou que também tem o santo. Sim, mas tanto o salvo como o santo se salvou. Então, o cara que se salvou, ele pode ir para o purgatório ou para o céu, né? Se ele elevou para a santidade sua vida, então ele foi para o céu direto. Nos dois casos ele está salvo, então é uma condição só. Mas ele pode se perder. Se ele se perdeu, ele foi para o inferno. É nisto que crê a igreja. Vamos lá. Pessoa morreu. Pum. Imediatamente, o que vem após a morte da pessoa? Juízo particular. A pessoa vai passar pelo juízo particular. Sua alma será julgada. Ok? Vamos voltar a falar do estado de graça. Se a pessoa estava em estado de graça, quer dizer, ela não estava com os pecados graves encrustados em sua alma, marcados em sua alma, ela não estava num estado de inimizade com Deus. Quando a gente peca gravemente, a gente está num estado de inimizade com Deus. Ao morrermos em pecado grave, o que ocorre é o seguinte: você
não estará amando a Deus, estará numa inimizade com Deus e a alma terá decidido seu caminho. Pois é você que decide aqui nessa terra. Então não fique cometendo pecado grave, tenta evitar, luta para não se perder. A alma já saberá o seu destino, vai ser julgada, Deus vai dar o veredito e ela vai ser mandada para este lugar. Mas assim, o termo lugar ele é muito impróprio, vamos dizer assim, ruim para falar, porque é meio confuso falar lugar. Mas vamos lá. Vamos chamar de lugar para ficar mais fácil para o seu entendimento. Então ela foi. Se ela se perdeu, ela vai para o inferno. Uma triste notícia, meus amigos. E aqui é onde a coisa pega. Não existe reencarnação. Então não tem outra vida. É tudo aqui. É nessa vida que tu vai ter que decidir. Se não tem reencarnação, todas as que acreditam em reencarnação estão erradas. Nossa, Leandro, então agora nós temos que xingar, bater, matar todo mundo. Não. Até porque tem muita gente que não quer te ouvir, me ouvir e não estão nem aí pra mim e pra você. Então segue o jogo. Acabou. Resolvido. Consequentemente, nós precisamos, depois já descartou um monte, de que não existem outros deuses. Ou seja, outras entidades, e aí tem religiões, e não é só religião de matriz africana, por exemplo, religiões de linha asiática, que defendem certas entidades que não são necessariamente bons ou maus, mas que têm quase uma característica humana, e que dependem muito do ato do ser humano para eles agirem bem ou mal. Então já há um problema ético. Então também já está tudo descartado. Porque não consegue haver uma verdade absoluta para guiar os corações. Nossa, tá vendo como rapidamente eu já acabei com toda essa ideia de toda religião leva a Deus? Rapidamente. Por fim, você precisa, porque tu já descartou todo mundo que não acredita em nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único Deus. E ele é uno e trino, então não dá para você acreditar em Deus apenas sendo uno. Ele precisa ser uno e trino, porque é assim que ele fez e ele mesmo se fez presente. E ele mesmo diz: quem me vê vê o Pai, eu estou unido ao Pai e eu mandarei o meu Espírito. Pai, Filho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então precisa ser uno e trino. Aqui tu já acaba também com as monoteístas. Então não adianta ser monoteísta, tá fora. Se você defende divindades, politeísmo, tá fora. Se você é ateu, tá fora. Se você é esotérico, tá fora. Se você é espírita, tá fora. Essas religiões não levam à verdade. Pronto. É um absurdo. Não, eu estou falando como católico e para católico. Isso aqui não é para quem não é. Porque para quem não é, a pessoa vai dizer assim: me senti agredido. Então, problema teu. Vai assistir vídeos do canal esotérico que você gosta, do canal espírita que você gosta, do canal do não sei o que você gosta. E voa lá, tchau. Aos católicos, não adianta você ficar misturando. Vai dar errado. E por isto que este pequenino, que é uma explicação curta que eu vou dar, causa tanto problema porque as pessoas levam a unção dos enfermos como um sacramentozinho desnecessário que tem aí. Mas tem também, vamos rezar. Não, rezar é uma coisa, unção dos enfermos é outra completamente diferente. E que está na Bíblia, sim senhor. Para completar, esta igreja precisa ter Jesus vivo e verdadeiro sendo apresentado aos seus fiéis a todo dia. Todo dia. Só tem missa na igreja católica, cara. Os outros cristãos são cristãos, mas não são católicos.
Quando você pegar o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 13, vai estar lá. Alguém de vós está triste? Reza. Está alegre? Cante. Está alguém enfermo? Olha aí. Não é a oração. Não é a oração. Oração você pode rezar pela pessoa. Mas o que você tem que fazer primeiro? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se cometeu pecados, lhe serão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serem curados. Ora só que coisa maravilhosa! Tiago 5, do 13 seguintes. O que é a extrema unção? É o sacramento instituído para alívio espiritual e também temporal dos enfermos em perigo de vida. Qual é a matéria do sacramento da extrema unção? É o óleo dos enfermos consagrado pelo bispo na quinta-feira santa. Como ele é administrado? Ele é administrado pelo sacerdote com diversas unções que correspondem aos sentidos externos do corpo. Então vocês viram que é o mesmo óleo do crisma, né? Quer dizer, não é o mesmo óleo do crisma, mas é o óleo também separado e feito lá na missa dos santos óleos. Olha que beleza. E a forma do sacramento? A forma é um pouco confusa, tá? Eu lendo aqui vai ficar meio confuso para você. Não é que ela é confusa, é que eu lendo aqui fica parecendo que ele está falando, mas ele vai ungir o local, tá? Então ele fala: por esta santa unção e por sua altíssima misericórdia, perdoa, Senhor, todos os pecados que cometeste pela vida e pela vista, aí toca no local, pelos ouvidos, e ele vai falando até completar e dizer amém. Então pelo esse local e vai ungir com óleo a pessoa. Fica confuso lendo. É legal ver a pessoa fazendo. Que efeitos produz a extrema unção? Aumenta a graça santificante. Se você sair desse curso sem saber o que é graça santificante e graça atual, eu vou ficar mal. Eu vou ficar muito chateado. Apaga os pecados veniais e também os mortais que o enfermo arrependido já não possa confessar. Tira a fraqueza e languidez para o bem que permanecem ainda depois de se ter alcançado o perdão dos pecados. Dá força para suportar pacientemente o mal, para resistir às tentações e para morrer santamente. Ajuda a recuperar a saúde do corpo, se for útil à salvação da alma. Quer dizer, se for útil à salvação da alma, se Deus achar que deve, ele vai curar. Se não, não. Por quê? É bom que o enfermo receba a unção dos enfermos quando ainda está em plena consciência com alguma esperança de vida. É bom receber a extrema unção quando o enfermo está ainda com plena consciência, com alguma esperança, porque ele, recebendo com melhores disposições, poderá obter proveito. Além disso, como esse sacramento da saúde do corpo, que se convém à alma, auxiliando assim as forças da natureza, não se deve estar à espera de que se desespere da cura. E assim ele pode se confessar e dizer, né? Em que tempo? Receber-se quando a doença é grave, se possível, depois do enfermo ter recebido os sacramentos da penitência e da Eucaristia. Os padres costumam ir atender o fiel. Eles atendem conversam um pouco, atendem a confissão, dão a comunhão, né, o viático, como nós lemos na aula sobre a Eucaristia, e então ele dá a unção dos enfermos. Ele vai derramar o óleo mesmo sobre a pessoa, né? Deve procurar que o enfermo receba quando ele está com plena consciência e com esperança de vida, que é o que eu li aqui. Por que é bom? É bom porque aí ele consciente, ele pode falar. Ele vai estar mais atento, ele vai ter mais esperança até de estar vivo. Isso ajuda, inclusive a cura do fiel, né? Com que disposições se deve receber a extrema unção? Estar em estado de graça, novamente. Confiar na eficácia do sacramento e na misericórdia divina e resignar-se à vontade de Deus. Quer dizer, eu confio na misericórdia divina. Dói muito, eu sinto a dor, sinto o problema, sinto a dificuldade, mas eu creio na misericórdia de Deus. E eu tenho esperança na minha cura, na vontade de Deus. Eu rezo para a vontade de Deus. Eu não sei se é a minha cura ou se Deus já me quer com ele. Então eu recebo com a maior intenção possível. Por isso que ele tem que estar consciente, gente. E por isso que você tem que chamar o padre consciente também disso.
para que ele possa se confessar, receber a Eucaristia, rezar com o padre, conversar com o padre, receber a unção dos enfermos, e se for o último dia dele, ele vai em paz. Ah, mas está encomendando o corpo. Então encomenda, meu filho, você não sabe se é o último dia dele. Se você não chamar o padre e ele morrer, não é pior? É lógico que é pior. É muito pior. Que sentimento deve experimentar o enfermo à vista do sacerdote? O enfermo deve experimentar sentimentos de gratidão para com Deus por ter ele enviado. Deve recebê-lo de boa vontade e, se puder, pedir para si mesmo os confortos da religião. Isso é extremamente importante. Conheci uma pessoa que, enferma, recebeu o padre, abriu um largo sorriso e disse: que alegria, Jesus resolveu vir me visitar. Disse apenas ao padre que, a próxima vez que estivesse na igreja, entraria com a bandeira do apostolado da oração. Ela que sofreu por 27 anos com um câncer, que ficou ali lutando, né? Sentiu dores, né? Fez tratamentos, teve momentos bem, teve momentos assim, e depois teve esse final. Só disse para o padre, né? Recebeu naquele dia, né? O padre conversou, rezou, deu a Eucaristia, atendeu a confissão, deu a unção dos enfermos. Essa senhora disse para o padre assim: padre, da próxima vez que eu entrar na igreja, entrarei com a bandeira do apostolado. E entrou. Faleceu antes de entrar, mas houve uma missa de corpo presente. Por cima do caixão estava a bandeira do apostolado da oração. Isso só aconteceu porque a família consciente, decente, fiel, né? Aquelas mulheres fortes como Judite, muito marianas, muito devotas, as mulheres sensacionais que lá estavam cuidando da sua mãe e da sua avó, né? Porque 2 filhas e a vovó, uma é a neta. Entenderam o que é a fé e entregaram a vovó ou a mãe para a vontade de Deus, porque também não sabiam. Lógico que foi médico, lógico que fez tratamento, estava lá recolhida na sua casa, né, sendo acompanhada às vezes por uma, às vezes por outra, porque trabalham, né? Então se revezavam, mas nunca perderam o olhar naquilo que é realmente importante e necessário para a vida. Entreguemos nossa vida a Deus e a sua providência. Quando é o nosso último dia, nós não sabemos. Por isso, permaneça em estado de graça. Por isso, se algum parente seu, algum amigo, algum colega não estiver bem de saúde e você vê que existe realmente um risco, chame o padre, para que ele possa administrar os sacramentos na vida dessa pessoa e, então, entregamos a vontade de Deus. É claro que nós, por amor, nós queremos essas pessoas próximas, mas nós temos controle sobre a vida e a morte? Não temos. Então, a única coisa que nos compete é, por amor a Deus, entregar aqueles que nós amamos a Ele. Esta é a grande oferta que nós fazemos, por amor a esta pessoa e a nosso Senhor Jesus Cristo. A todos vocês, que Deus os guarde.